Boa noite, turma. Tá, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula, né, de Botânica 2. Essa é a nossa nosso penúltimo conteúdo, tá? E o conteúdo que nós vamos estudar hoje está relacionado às medidas florestais, certo? O conteúdo é falando sobre medidas florestais, que é justamente aquelas ações em que os botânicos ou biólogos, né, quando fazem a descrição de uma comunidade vegetal, fazem uma medição geométrica, né, delimitam uma área e vai estudar as possíveis famílias que existem naquele local, né, que foi delimitado. Então vai mensurar todas as espécies que são mais relevantes para o estudo naquele dado momento, certo? Só minimizar aqui. Então vamos lá. Quando é feito essa métrica florestal, tá? É chamado também de inventário florestal. O que é isso? É onde você vai fazer todo o levantamento das características locais dos vegetais, né, das plantas, das árvores, arbustos, subarbustos, tá? De forma que as características daquele vegetal se tornem qualitativas ou quantitativas com relação à formação do vegetal, tá ok? Então, nesse sentido, quando se faz essas medidas qualitativas ou quantitativas, isso vai permitir conhecer que tipo de biodiversidade se encontra naquele local. E aí possibilita você fazer a identificação, né, geral das plantas ou das árvores que estão no local. Tá? As medidas florestais também elas são importantes justamente para identificar quais são as árvores, né, que podem servir de estoque, para fazer o monitoramento também, monitoramento da planta, se ela está se desenvolvendo bem ou não, né, se tem alguma praga atacando no momento aquele determinado vegetal. Então faz todo um acompanhamento, né, bem minucioso do local, né, ou então da planta. Tá? Lembrando que quando se vai a campo, né, não é só biólogos e ecólogos que vão, né, geralmente tem engenheiros ambientais também, né, que estão junto fazendo esse monitoramento, esse inventário, né, bioquímicos também para fazer estudo do solo, tá? Então é todo um conjunto de estudos que realiza ter esse inventário florestal adequado, tá? Ah, Além de tudo, também, o inventário florestal ele é importante para planos de manejo, justamente para verificar quais são as espécies de vegetais ou árvores que estão adequadas para o corte, né? Justamente para que ocorra a comercialização. Tá? Com certeza, aqui na área da Jari, isso deve ocorrer quase que constantemente, né? Com alguns funcionários especializados de lá que são propícios a fazer esse tipo de estudo, né? Porque eles vão cortando, né, árvores de área em área, né, em determinado tempo ou período do ano. Né? Eles esperam 3, 4 anos aquela espécie chegar ao desenvolvimento completo, né, ter um certo diâmetro adequado para o corte, e assim levar para a fábrica e aí produzir a celulose ou produzir o cavaco para poder gerar energia lá para a fábrica e ela poder funcionar de maneira geral. Tá? Além de tudo, o inventário florestal, né, esse levantamento de características qualitativas e quantitativas, ela permite também, por exemplo, a um empresário, né, digamos assim, que queira se entrar nesse ramo de madeiras, né, de vendas de madeira legal, né, não ilegal, a fazer o licenciamento de certas áreas, tá, com alguns tipos de vegetações, tá bom? E esse licenciamento, né, ele vai possibilitar justamente verificar quais são as espécies que podem servir para serem suprimidas, né, ou seja, para o corte e outras não, tá?
com relação ao seu potencial de utilização também, tá ok? Bom, a coleta de informações, né, para se fazer a medida florestal, ou a métrica, né, florestal, a ciência que estuda todas essas medidas florestais é a dendrometria, tá? Que dendro significa árvore, metria, medida, a medida da árvore, tá? Ou também podemos chamar de biometria florestal, tá? Que é a ciência que propicia a coleta de informações gerais da floresta. Claro que dentro de uma área delimitada em que foi analisada, tá? Além disso, a dendrometria, né, ela é um componente de mensuração florestal que é responsável por determinar ou estimar também, né, as variações biométricas, tá? Para obter características como o diâmetro e a altura da árvore. Então, ele faz o estudo principalmente, né, dessas características do vegetal, o diâmetro, né, ou a altura da árvore. Tá? E assim, né, vai se estudar, fazer o levantamento, verificar se aquela árvore ela já está bom para o corte ou não, se tem alguma praga ocorrendo ali no momento nela, né, verificar o tempo de crescimento, tá, o período de crescimento, quantos anos ela levou para poder crescer. Então tudo isso a gente vai dar uma analisada aqui, tá bom? Para as florestas nativas, a altura ela subsidia, né, o entendimento sobre a estrutura vertical, tá, da comunidade, que permite também inferir, né, o saber quantas espécies são de maior importância, né, para a presente formação daquele local, né, da floresta. Tá? Então, se dentro de um inventário florestal se for analisar que temos muitas árvores altas, né, como foi encontrado aqui pelos nossos especialistas aqui do IFAP, né, em busca das árvores gigantes. Então aqui subindo o Paru, observou-se que existem, né, muitas árvores gigantes, né? Então o que nos leva a entender que ali é uma área totalmente preservada, né? Ou seja, que não tem a presença do ser humano, né, fazendo a degradação da vegetação, e assim a floresta ela consegue se manter em pé e se desenvolver até o seu limite máximo. Tá? Então a definição dos tipos de medidas. Tá? Como é que elas podem ser? As definições do tipo de medida ela pode ser de forma direta, tá? Que ela é realizada diretamente pelo homem, no caso que você, né, você chega até ao tronco, né, da planta ou da árvore, e aí você vai fazer toda a medida. Tá? Então, quando você está ali próximo, em contato com a árvore, com o vegetal, então isso é uma definição direta da medida. Tá? E existe também, aqui tem algumas fotos que eu trouxe para vocês, né? Os pesquisadores aqui utilizando uma fita dendrométrica, tá? E aqui está utilizando uma régua, que não é muito comum, tá? E tem também o tipo de medida que ela pode ocorrer de forma indireta, tá? Essa de forma indireta é quando o especialista ele está distante, né, do vegetal e ele utiliza alguns instrumentos com princípios ópticos, tá? Podem ser equipamentos eletrônicos e até mesmo alguns manuais. Uma simples régua, que a gente vai ver aqui dentro do assunto, tá? Também pode fazer esses cálculos. Tá? E a gente vai ver um cálculozinho aqui, tá? Ok? Que vocês vão utilizar para poder fazer um trabalho. Tá bom? Então, a definição de medida ela pode ser de forma direta, onde o profissional está ali em contato com a árvore, tá? E a definição de medida de forma indireta, que o profissional ele se mantém distante da espécie, né, da planta ou da árvore, e aí ele vai obter as medidas. Tá? Ele usa instrumentos eletrônicos, tá? Com princípios ópticos. Tá, ok? E aqui nós temos alguns exemplos, tá? Dos dois pesquisadores aqui, tá bom? Bom, a gente vai ver aqui agora alguns instrumentos que são utilizados para poder realizar essa medida florestal, tá? Do vegetal, tá bom? A primeira deles é a suta, tá? A suta ele é um equipamento bem simples, né? Utilizado para
mensurar o diâmetro, para poder saber o diâmetro da árvore, tá ok? Do vegetal, tá bom? Normalmente ela é utilizada em florestas plantadas, tá? A suta ela é feita de material de alumínio, mas porém tem algumas que podem ser de madeira também, ou de material plástico, tá ok? E alguns deles, alguns são até eletrônicos, tá ok? Aqui na ponta nós podemos ver ó, que tem uma pinça, como se fosse um tipo de pinça. Então essa daqui ela se movimenta, né? Tá aqui, ó, ela se movimenta justamente para poder encontrar o diâmetro da árvore. Mas como é que ocorre isso daí, pessoal? É o seguinte, tem até uns vídeos no YouTube, vocês podem pesquisar depois, tá? Então nós temos aqui um tronco de uma árvore, tá ok? E a gente coloca a suta, né? E aí gira ela ou liga horizontalmente, tá? No tronco da árvore. Então, à medida em que der o maior centímetro, né, que der a maior medição, aí esse é o valor do diâmetro da árvore, tá? Então, coloca-se a suta no tronco e aí gira ela ou liga horizontalmente, entendeu? E à medida que der, né, o valor que der o maior número do diâmetro da suta, é esse que é o valor mensurado da espécie, tá? Da árvore, tá bom? Algumas são pequenas, né? Vocês podem ver aí no texto, de 40 a 120 centímetros, mas outras podem ser até acima de 80 centímetros para poder medir árvores um pouco maiores, tá? Próximo equipamento aí, instrumento que pode ser utilizado para mensurar o diâmetro de uma árvore, tá? É uma fita diamétrica, ok? Normalmente essa fita ela pode ser de lona ou de metal, tá? Só que tem um porém, as fitas de lona, né, elas com o tempo elas podem perder, digamos assim, a sua composição, então pode, digamos assim, atrapalhar na hora da medição, né? Com esse tempo de frio, calor, né, ou chuva, né? Então ela vai perdendo, ela vai se desgastando, tá? Então o ideal é sempre utilizar uma fita diamétrica de metal, que ela tem uma durabilidade maior, tá? A de lona não, a de lona ela pode perder a composição, a característica principal dela, e aí você errar na hora da medição, tá bom? A não ser que ela esteja nova, né, a de lona, tá? Mas o ideal é uma fita diamétrica de metal, tá bom? Então, o manuseio desse equipamento ele deve ser executado de forma a garantir a precisão da informação, tá? Então, você tem que procurar um tronco, né, da árvore, tá? E passar, né, em volta, circular a fita diamétrica por uma parte da árvore onde não tenha muita, digamos assim, não tenha muitos obstáculos, né? Que ele faça uma circunferência completa, né? Bem ideal, tá? Então, algumas têm dimensões de 5 até 10 metros, tá ok? A fita diamétrica, tá? Outro instrumento também é a fita métrica. É essa daqui que vocês vão utilizar para poder fazer um trabalho que a gente vai explicar já já aqui, tá? A fita métrica ela não fornece muita precisão, porque ela vem com as graduações, né, na fita em centímetros. Tá? E aí tem que fazer alguns cálculos aí para poder transformar em diâmetro. A gente vai aprender aqui. Tá? Então ela é encontrada normalmente de lona ou plástico, né? Mas também ela está suscetível a deformações. Então essas deformações que podem ocorrer com o tempo na fita métrica pode comprometer, né, o valor do comprimento, né, de quantos centímetros tem o tronco da árvore. Tá? Então, como é que ocorre? Preste bem atenção. Quando você estiver com a sua fita métrica fazendo o trabalho lá em campo, que a gente vai falar aqui, você vai ter que colocar, né, a fita métrica no DAP, que é o diâmetro altura peito. Ou seja, você vai pegar a fita e você vai colocar ela no limite do seu peito, tá? Em frente à árvore. E aí você vai circular a fita métrica, tá? Ao redor do tronco, para você saber o comprimento que tem a circunferência desse tronco,
tá? Então tem que ser altura peito. Você não pode medir acima da sua cabeça e nem na altura da sua cintura. Então tem que ser o diâmetro, altura peito, tá ok? Não esqueço disso, tá? Então tem que circular, tá, o tronco na altura do seu peito, tá? Então, utilizando a fita métrica, o parâmetro de altura é sempre a altura do peito. E aí circula, tá, com a fita métrica ao redor do tronco, tá, do caule da árvore, tá ok? E aqui eu trouxe algumas informações, né? Tem aqui uma imagem, né, uma fita métrica. E eu coloquei um link aqui para vocês, né? Um link para calcular o diâmetro e o volume. Nesse vídeo aqui, que não é base aqui do nosso assunto, isso é mais para a área de engenharia florestal, essas coisas. Para calcular o volume um pouquinho mais complicado, porque tem que se cortar 3 espécies de árvore, três troncos de 2,20 metros aproximadamente da mesma espécie, tá? Com diâmetros diferentes, e aí faz um cálculozinho, faz uma média aritmética para poder encontrar o volume, tá ok? Mas o que nós vamos aprender aqui é calcular o diâmetro com a fita métrica. Vocês têm que aprender isso aqui agora para poder fazer a N2, tá? Para poder fazer a nossa N2, que vai valer ponto, tá bom? Já fizemos a N1, né, que foram os seminários, e a N2 vai ser esse trabalho de campo que vocês vão realizar, tá? Aqui um exemplo. Nós temos aqui um pé de castanha. Pode ser a castanha do Pará, do Amapá, do Brasil, como a gente encontra aí pela internet a nomenclatura dela. Tá? Então o nome científico dela é Bertholletia excelsa. Eu estava pensando em outra coisa aqui. Tá? Então nós temos aqui um pé de castanha, tá? Bertholletia excelsa, tá ok? E aqui nós temos aqui um exemplo, tá? Rai, bióloga do IFAP, quantificou o comprimento da circunferência de uma castanheira com uma fita métrica comum. Essa fita métrica que as costureiras normalmente utilizam, tá? Se você não tiver fita métrica em casa, você pode utilizar aquela fita métrica de pedreiro, né, de material de construção, tá? Também pode ser. Então, ela quantificou o comprimento da circunferência de uma castanheira com uma fita métrica comum, tá? E o valor obtido foi de 98,7 centímetros. Então a bióloga do IFAP, ela chegou em frente a um pé de Bertholletia excelsa, diâmetro, altura, peito, e fez a circunferência do comprimento na altura do peito dela desse pé de castanha, tá? E o comprimento foi de 98,7 centímetros. Porém, ela deseja encontrar o diâmetro dessa espécie. Então, ela encontrou o comprimento em centímetros. Ela quer saber o diâmetro, tá? Então, vamos lá. Primeira fórmula que tem que ser utilizada. C é igual a 2 vezes π vezes R, que é o raio, tá? C é o comprimento, tá bom? Então vamos lá. Então está aqui, ó. Digamos que isso daqui seja a circunferência, o comprimento total da castanheira, tá? Então nós temos o comprimento que ela encontrou com a fita métrica foi de 98,7 centímetros. O raio não sabemos quem é, tá? E o π nós sabemos que é 3,14, 15, 16, por aí vai, tá? 3,14, tá ok? Então vamos lá. Então vamos substituir, né? Substituímos aqui o comprimento 98,7 igual, permanece o 2 vezes 3,14, que é o π, vezes o raio. O raio a gente não sabe. Precisamos encontrar o raio, tá?
Então, 2 vezes 3,14 deu 6,28. Permanece aqui o 98,7, tá? Vezes o raio. Modifica, no caso, passa para outro membro, né? O raio passou para o outro membro, 98,7 dividido por 6,28, tá? Que é o resultado da multiplicação de 2 vezes o π aqui, tá ok? Então, calculando 98,7 dividido por 6,28, deu 15,716 centímetros. Tá ok? Então, aqui nós descobrimos o raio. Professor, a gente já achou o diâmetro? Ainda não. Primeiro a gente encontramos o raio. Tá? Ou seja, a metade da metade de um quarto lá do tronco. Ok? Agora a gente vai para o diâmetro. A fórmula do diâmetro. D é igual a 2 vezes R. Tá? O diâmetro ele é 2 vezes o raio. Tá ok? Diâmetro é igual a 2 vezes 15,716, que é justamente o raio que nós encontramos aqui. Tá? Então esse cálculo aqui vocês vão ter que realizar, tá? Lá na atividade em campo na N2. Tá ok? Você vai chegar lá com a sua fita métrica, verificar o comprimento, acha o comprimento, tá? E aí vem substituindo dentro da fórmula para que você encontre o raio. Este valor do raio que você encontrou, você vai jogar na fórmula do diâmetro, que é igual a 2 vezes o raio. E aí você encontra o diâmetro total da espécie, da planta ou da árvore. Tá bom? Aqui foi um exemplo prático, clássico, né? Eu acho de maneira mais fácil para que vocês possam entender. Tá ok? Então essas duas fórmulas aqui, sigam esse exemplo, tá? Para poder realizar lá a atividade prática. Tá? Vamos para o próximo. Outro instrumento para poder mensurar diâmetros, né? Também existe a régua de Biltmore e o garfo diamétrico. Tá? São instrumentos menos empregados, né, na área florestal, tá ok? Então, temos aqui também esses dois instrumentos, tá? Temos a régua Biltmore, tá? E o garfo diamétrico, tá ok? Aí, pegou aqui, ele já dá o diâmetro totalmente em centímetros, né? E aí é bem simples, tá? Agora nós vamos ver os equipamentos que são utilizados para medir a altura, para mensurar a altura, tá? Sendo que esses instrumentos que são utilizados para medir a altura, eles utilizam princípios trigonométricos ou geométricos, tá? Então aí entra algumas outras fórmulas aí, tá ok? Nesse caso a gente não vai entrar nesse detalhe dessas fórmulas de trigonometria e geometria. Se bem que tem um que é geométrico que é bem simples, tá? Mas aí ele pode dar uma falhazinha no erro, quanto à questão da visualização, pelo fato de estar distante, tá? E eu vou explicar depois direitinho aqui, tá bom? No princípio trigonométrico, né, ele tem que pegar a hipotenusa, medir a distância, cateto oposto, adjacente, essas coisas tudinho. Então isso daí é um pouquinho mais trabalhoso, então não vai cair para ser avaliado para vocês, tá bom? Então o primeiro equipamento aqui é o Sunto, tá? O Sunto ele é um equipamento bem simples, né? O profissional ele coloca o Sunto em uma plataforma plana, né? Pode ser um pedaço de compensado. E o problema é que o profissional ele tem que manter os dois olhos abertos, né? Direcionados para a base e o ápice da árvore, né? Então ele tem que observar, né, com os dois olhos exatamente, né, e verificar as medidas que estão sendo realizadas dentro do Sunto. Tá? Então ele tem que ficar com os dois olhos abertos e aí ir mensurando e passando para poder verificar a altura da árvore. Tá? Então, quando se utiliza esse equipamento, né, ele fica direcionado para a base e o ápice da árvore. Tá? Então vai se ligando, né, vai seguindo a projeção da árvore, tá? Desde a base até o ápice, tá ok?
E um dos mais famosos deles é o clinômetro eletrônico, tá? Inclusive esse que para poder medir a altura das árvores gigantes daqui da região, né, que foi realizado aqui pelos pesquisadores do IFAP e também do pessoal de fora e da Unifap, né, eles utilizaram desse daqui para poder medir a altura da árvore, tá? Da espécie lá que foi encontrada, tá bom? Então, o clinômetro eletrônico ele se baseia no fornecimento da distância do observador para com a árvore. Tá, ok? Então, você tem que medir a sua distância. Tá? Então, aí já entra justamente o princípio trigonométrico. Tá? E aí, além disso, ele realiza duas leituras. Então, ele tira a distância, a média distância que ele está da árvore, né? Pode ser 5 metros, 10 metros, tá? E aí ele coloca essa distância que ele está da árvore, tá ok? E ele faz duas leituras. Então ele aperta o botão na base, tá? E a outra ele aperta lá no ápice. Entendeu? Então ele dá o sinal visualizando a base da árvore, solta, né? E vai para o ápice da árvore e pressiona, ativa o aparelho. E aí ele vai fazer o cálculo, tá ok? Então ele não precisa medir passando pelo tronco da árvore, né, pela árvore toda, tá? Então ele só tira a medida embaixo e depois tira a medida em cima e pronto, tá? E assim ele fornece a altura total da espécie, tá? Outro instrumento também é o hipsômetro a laser, tá? Ele tem características iguais à do clinômetro, tá ok? Quanto à leitura, porém não é necessário com ele, tá, indicar a distância do observador, tá ok? Então não é necessário fazer isso, tá? Ele é indicado principalmente para a leitura de altura de árvores isoladas, tá? Então a gente vê muito, a gente vê alguns documentários do pessoal de fora aí, né, National Geographic, tá? Eles utilizando esse tipo de equipamento, tá bom? Então, com o hipsômetro a laser não é necessário indicar a distância. Já o clinômetro, sim. Tá? Se vocês pararem para observar, ó, bem aqui, tá? Ele já tem uma formazinha aqui, né? Justamente do cálculo trigonométrico em que ele realiza automaticamente. Tá? Alguns são monoculares e outros são bioculares. Tá? Do hipsômetro a laser. Tá ok? Outro instrumento também utilizado para mensurar, verificar a altura de uma árvore é o vertex. Tá? O vertex ele não exige a leitura da base. Tá ok? Então a gente viu o primeiro clinômetro que você tem que determinar a sua distância do ponto da árvore e você faz a leitura da base e da altura. Tá? No hipsômetro eletrônico lá, a laser, você não precisa indicar a sua distância. A distância que você está do seu ponto para a árvore. Você só faz a leitura da base até o ápice. Tá? No vertex, tá? Esse aparelho ele não exige a leitura da base. Tá? É necessário somente o ápice. Então você vai lá, você não determina a sua distância. Tá? Então você só vai colocar lá na copa da árvore lá em cima, né, acha o melhor ponto lá e aperta o botão, né, para ele poder medir o cálculo. Tá bom? Ele se baseia em impulsos ultrassônicos. Tá? Então ele é um equipamento bem mais, digamos assim, avançado. Tá? Então neste daqui não precisa fazer a leitura da base nem tirar a sua distância. Tá? Você só verifica o ponto da altura mesmo, no ápice da árvore. Tá? E aqui alguns modelos. Tá bom? Deixei um link aqui, né, para que vocês possam visualizar futuramente, né, o link de um profissional utilizando o Vertex. Tá? Temos o hipsômetro de Kirstein. Tá? Esse daqui que é interessante. Tá? Ele é uma régua simples, é uma régua
O que é que acontece? Existem vários modelos, algumas podem ser dobradas, né? Outras fica por completo, tá? Ela se baseia na semelhança de triângulos, tá? Consiste em uma régua de 30 centímetros de comprimento, ela é de madeira, tá? Onde há uma marca de 3 centímetros saliente marcada, certo? Então, ó, talvez seja bem por aqui assim, tá? Então, tem uma marca aqui de 3 centímetros, tá? Essa marca de 3 centímetros, ela bem aqui, ó. Então, aqui ela começa do ponto 0, né? Chega no 3, tá? Para se utilizar esse ipsômetro de Christen, né? Aí, nesse caso, é necessário você ter um outro ajudante, tá? Porque o que é que acontece? Você vai, a pessoa ele vai estar bem aqui, ó, próximo ao pé da árvore, e ele vai medir essa distância aqui, ó, que é justamente a diferença dos 3 centímetros que você está visualizando de longe. Então você vai pegar o ipsômetro de Christen e você vai se distanciar da árvore e você vai observar, digamos que isso daqui seja a régua, né, o ipsômetro de Christen, e eu tenho que observar a árvore dentro desses 30 centímetros. E nessa diferença dos 3 centímetros aqui, ele vai dar altura lá no pé, na base da árvore. Tá? Então, os 3 centímetros aqui, que é pequeno na régua, aqui no tronco da árvore vai ser um pouco maior. Então, você tem que medir essa altura aqui. Para isso, tem que ter um ajudante. Né? Tem que ter alguém auxiliando. Tá? E aí, o que é que vai fazer? A partir disso, mede-se a altura correspondente aos 3 centímetros da árvore e multiplica-se por 10, obtendo a altura aproximada da árvore. Tá? Então, ó, vai pegar os 3 centímetros daqui e verificar quanto desses 3 centímetros deu aqui. Ó, tá? Se deu 1,20 m, né? Então você vai pegar e multiplicar por 10, vai dar 12 metros de altura. Né? Então, pode ocorrer um certo erro. Né? O ideal, né, que se fosse, né, a pessoa pegaria um laser, né, para poder apontar aqui e aí ele dava certinho, né, porque a pessoa ela pode errar ou para mais ou para menos no ponto aqui de cima. Tá? Então não é um cálculo exato, é um cálculo assim mais ou menos aproximado. Tá? Eu espero que tenham entendido aí, tá bom? Nós temos também a prancheta dandométrica. Tá? O que é a prancheta dandométrica? Ele é um equipamento um pouco mais rústico, né, que pode ser realizado também por vocês podem fazer, mas também tem que ter cálculos trigonométricos. Tá? Então, ela, como vantagem, é a precisão na medida. Tá? Ela tem uma vantagem porque ela dá uma precisão exata. Ela possui similaridade com o uso dos ipsômetros comerciais, que são os Vertex, o clinômetro. Tá? E ela está entrelaçada, né, a desvantagem, devido à interferência sofrida pela declividade. O que é que acontece? Se você está observando uma árvore que ela tem um tronco inclinado, né, deixa eu virar aqui a regra, se a árvore tem um tronco inclinado assim, então você não vai ter como medir corretamente a altura da árvore. Tá? E também tem a questão do solo. Tá? Então, se a árvore está em declínio, então vai ter um certo problema aí na hora de fazer essa medição, a mensuração da altura. Tá? A prancha dandométrica, ela usa uma régua chamada de transferidor semicircular. Tá? Eu deixei um link aqui para que vocês observem como é que se faz, se pode construir de maneira caseira, tá? Essa prancheta dandométrica. Consiste basicamente no seguinte, tá? Então a gente tem aqui um transferidor, né, que são aquelas réguas semicircular, tá? Na base aqui, ó, ele tem um pêndulo e à medida que você vai subindo, esse pêndulo vai se inclinando aqui, né? E aí ele vai dar o cálculo, tá? Então você tem que ver o ângulo esse ângulo de inclinação e aí fazer o cálculo trigonométrico, certo? Aqui é um canudinho, né, na base, aqui em cima na parte superior, tá? Eu vi alguns vídeos aí que alguns profissionais aí, algumas pessoas acabaram utilizando o laser, né? Botam um laser aqui em cima
bota um laser aqui em cima, né, para justamente chegar até o ponto. Isso aqui é um canudinho, né, então ele observa por dentro do canudinho, tá? Aqui um transferidor e aqui tem um pêndulo, né? Aqui pode ser uma pedra, pode ser uma polca, algum material de metal, justamente para dar o ângulo, tá? O valor do ângulo, tá ok? E aí nós temos outros instrumentos também, né, que podem ser utilizados para a dendrometria, tá? Ou biometria florestal. Temos o clinômetro, tá? Que é um equipamento um pouquinho mais antigo também, pode ser feito de maneira rústica, né? Caseira. Ó, tem uma linha, né? Tem um pêndulo, tá? Com uma polca, e aqui é uma madeira, né? Aqui foi impresso, né? E foi colocado os valores, né? As graduações. Tem outros que já são mais eletrônicos um pouco, né? De maneira manual, tá? Então ele é um clinômetro, ele tem a mesma especificação da prancheta que a gente viu anteriormente, tá ok? Que ele vai dar justamente o ângulo de inclinação da árvore, tá? Contudo, ele é útil para se encontrar distâncias fixas, tá? Alguns instrumentos florestais possuem telêmetros calibrados para apresentar a focalização e a distâncias fixas, tá ok? Temos a verruga, tá? A verruga Haglöf. Esse daqui é muito utilizado, né, na área, né, nos estudos aí biométricos, né, florestais, tá? Então ele é muito útil para determinar a idade de uma árvore, certo? Também para controlar o aumento da diminuição da contaminação ambiental, né, para poder verificar, né, justamente se aquela árvore está sendo afetada por algum tipo de praga, né, se houve algum incêndio próximo, né, do local, da reserva. Tá? Também serve para localizar madeira em estado de apodrecimento, né, na parte interna, tá? Detectar pragas nas árvores. Também pode ser controlada, pode por ele, né, pode verificar a qualidade, né, a densidade e também a idade da madeira. Tá? Além disso, a verruga ela pode ser empregada em edifícios antigos, né, justamente para poder verificar se a composição do concreto ainda está bem resistente ou não, né, em barcos, tá? Suportes telefônicos e árvores e por aí vai. Tá? Justamente para tentar poupar dinheiro, né, para o empresário ou investidor. Tá ok? Dentro dessa verruga existe uma sonda, né? A pessoa vai empurrando, né, e vai justamente na altura peito, tá? Para ir facilitando. E depois que se consegue penetrar, né, até a metade do diâmetro da árvore, tá? Até o raio, até chegar ao raio adequado, retira-se essa sonda. E por essa sonda vai sair justamente, né, esse filete da madeira aqui, em que a verruga conseguiu extrair dela, tá? E aí a gente vai fazer análise aqui no outro slide, tá bom? Então nós temos aqui, ó, né, nós temos a verruga, tá? Verruga Haglöf, tá ok? Insere-se ela, né, girando, tá? Até chegar aproximadamente a medula, né, do tronco, tá? Dentro dessa verruga existe uma sonda de Pressler, tá? Que por essa sonda aqui, ó, que ele puxa, né, que vai ser puxado, tá? Vai sair esse filete da madeira do tronco e aí vai vir essas linhas aqui, tá? Um detalhe, quando faz-se análise dessas linhas de crescimento da árvore, às vezes é necessário utilizar uma lupa, tá? Uma lupa assim com graduação bem alta mesmo, tá ok? E também você leva um lápis, porque aí você vai observando a linha de crescimento e você vai marcando com lápis, tá? Justamente as linhas de crescimento que você já observou, tá bom? Só um minutinho aqui que deu.
Abri um aplicativo aqui sem querer no celular, tá? E o que é interessante, tá? Às vezes existem alguns troncos de árvore onde a medula ela não se encontra no centro, como está aqui, ó, né? Então ela pode ter uma certa deformação no tronco, tá? Então fica difícil você encontrar a medula e a partir dessa medula você fazer o estudo da linha de crescimento da árvore, tá ok? Dos anéis de crescimento, tá? Esses anéis de crescimento, um detalhe, tá? Outra coisa. A verruga ela tem que estar a uma altura, né? Mais ou menos a altura peito. Você não pode inserir a verruga num local onde a árvore ela esteja fazendo a curvatura, tá? Então tem que ser num local onde seja aproximadamente bem vertical o tronco, tá? Esses anéis de crescimento eles são observados no xilema secundário, tá? Em algumas plantas, principalmente aquelas plantas de clima temperado, tá ok? Esses anéis de crescimento eles são formados os visíveis, né, que a gente consegue visualizar, principalmente no verão. Por quê? No verão é o período, né, ou é o tempo, né, determinado em que a árvore ela perde mais água, tá? E como a gente já sabe, já se sabe dentro da biologia, né, quando a gente estuda isso até no ensino fundamental, no ensino médio, que existem algumas plantas, ou quase todas as plantas, elas possuem adaptações, né, de sobrevivência, tá? E uma das formas da planta ou a árvore sobreviver é ela fazer o quê? Deixar o xilema, né, com as paredes mais espessas, tá? Assim evita da planta ou da árvore perder água, tá? E aí ela vai se manter ali, né, sobrevivendo naquele período de estiagem lá no verão sem ter um pingo de água, tá ok? Então, ó, quando nós observamos, nós temos aqui o primeiro ano de crescimento, né, que é a medula, tá? Nós temos um tronco com uma circunferência regular, praticamente, tá? E aí esse primeiro anelzinho aqui corresponde ao primeiro, aqui na medula é o primeiro ano de crescimento, segundo ano, terceiro, tá? Então essas partes, essas linhas amarronzadas aqui mais escurinho um pouco, foi o período do verão. A gente sabe que o verão ele só dá uma vez no ano, né? Então, ó, daqui para cá, né? Se nós, aqui digamos que foi em 2000, tá? Aí, para se chegar a essa outra linha de crescimento aqui, então já foi no ano de 2001, tá? Então aí a árvore ela teve esse período aqui de crescimento aqui, ó, essa parte mais branquinha, justamente é o crescimento durante a primavera, tá? Durante a primavera e já vai pegando ali o início do verão. Então na primavera é o período em que a água ela está retendo, ela está captando mais água. Chegou o verão, ela vai perder água? Não. Aí o xilema ele vai ficar mais espesso para evitar que a árvore consiga perder água, tá? Para o meio ambiente, tá bom? E aí vai favorecendo, né, o desenvolvimento dela, tá? Então cada linha dessa daqui representa uma estação de verão. Então se passou um verão nesse ano, no outro verão ela vai ter outra linha de crescimento marrom, tá? Onde o xilema ele vai estar com as células mais espessas, justamente para a árvore não perder água, assim ela possa, né, armazenar água e aí sobreviver nesse período do verão. Se por um acaso você analisou, né, entre esses anéis de crescimento for observado uma tonalidade mais escura, tá, no tronco da árvore, entre os anéis de crescimento, então significa que aquela espécie de planta, em algum momento, né, ali onde ela estava, né, na unidade de conservação, ou próximo à fazenda, né, tanto faz, tá? É porque houve um princípio de queimada, tá? É um sinal aí que é uma cicatriz, né, como diz aqui na imagem, uma cicatriz de incêndio florestal, tá? Então ela passou ali por algum período, teve algum incêndio e aí ela conseguiu resistir e sobreviveu, tá? Então vai ficar entre esses anéis de crescimento, tá? Uma uma fresta, né, digamos assim, tá? Uma tonalidade mais escura entre os anéis de crescimento, que é o indicativo de incêndio florestal, tá bom?
Aqui eu trouxe alguns links para vocês, né, para que vocês possam observar, né, como determinar a idade de uma árvore. Tá? Basicamente é isso aqui que eu falei aqui para vocês, tá bom? Então temos aqui também outros instrumentos, tá? Instrumentos para medir a espessura da casca, que é o medidor de espessura da casca, tá? Esse medidor de espessura, ele serve, tá? Para determinar a espessura da casca de até 50 milímetros, ou equivalente a 5 centímetros, tá? Então, aqui vai ter uma graduação, né, de 50 milímetros, né, ou que equivale a 5 centímetros, tá bom? Então, esses 5 centímetros, né, é o cálculo, né, da espessura aproximada da casca da árvore, tá? Ele é um parâmetro importante para o cálculo dos volumes sem a casca, né? Porque principalmente essas árvores que são de madeira valiosa, né, comercial, não se aproveita a casca, né? O que se aproveita é o volume, né, a parte interna da árvore, né, digamos assim, a madeira, a totalidade basal da árvore que é comercializada, tá? Tem outros instrumentos também, né? O drone florestal, nós temos também o GPS, né? O drone é muito comum, né? Justamente para poder verificar a área que você está estudando, né? Ou então que você vai delimitar, verificar se não tem algum riacho mais à frente, que você não sofra nenhum tipo tenha nenhuma surpresa, né? Porque você está dentro de uma mata fechada, né? E aí você pode estar observando a área de maneira mais ampla, tá? Inclusive aqui no Instituto teve um curso, né, de drone, né, fazendo essas análises, né, justamente da área do IFAP. Tá? O GPS, que é um aparelho justamente para graduar, né, verificar a localização exata da espécie da planta em relação à posição global dela no planeta Terra. Tá? Vocês vão utilizar na N2 o GPS, mas o GPS do celular de vocês, do Google Maps. Tá? Vocês vão ter que abrir o Google Maps e vocês vão ter que chegar perto do tronco da árvore. Digamos que aqui está a minha planta. Então eu vou chegar com o meu celular, encostar nele, tá? Encostar no celular na árvore, vou ligar a minha internet, né, meus dados móveis, e vou abrir o Google Maps. Lá no Google Maps tem um íconezinho bem baixo, que é como se fosse uma bússola, se eu não me engano. Você vai clicar lá e ele já vai aparecer justamente o GPS, os dados de localização, longitude, latitude, enfim, tá? Aqueles números lá, tá bom? Vai dar a posição da árvore em relação ao globo, tá? Então vocês vão ter que fazer isso. Eu já estou logo adiantando aqui, tá? Usar o Google Maps para poder tirar o GPS, a posição global da espécie que você está estudando, tá? Tem o martelo de análise de crescimento. Esse martelo de análise de crescimento eu não encontrei, né, nenhuma literatura assim falando especificamente como é que ele funciona. Eu só encontrei uma coisa bem simples que fala o seguinte, que bem aqui nesse cabo dele, nessa haste, tem uma graduação né, de tamanho, tá? Mas confesso para vocês que eu não sei como é que ele funciona, tá? E tem também o medidor de distância, tá? Que você pode medir a distância de uma espécie para outra. Se você for fazer a análise que a gente viu no primeiro assunto, de descrição de comunidades vegetais, você faz uma delimitação horizontal, né, entre as espécies. Tá? Então você pode medir a distância, né, entre uma espécie e outra, ou entre você e a árvore. Tá? Bom, vamos para a prática aqui. O que vai acontecer, turma? Prestem bem atenção, tá? Eu vou ler aqui com calma. Cada acadêmico terá que escolher quatro espécies de árvore e terá que realizar alguns procedimentos de dendrometria ou biometria florestal, tais como
Primeiro, o que é que você vai ter que fazer? Identificar o nome científico e vulgar da espécie, tá? Como eu mostrei aqui para vocês da castanheira, tá? Bertholletia excelsa, tá ok? Então, primeiro, vai identificar o nome científico e vulgar da espécie. Segundo, destaque também a localização da espécie por GPS por meio do aplicativo do Google Maps. Tá? Foi o que eu acabei de explicar. Você vai chegar próximo do tronco lá, encosta o celular, abre o Google Maps com sua internet e aí você vai determinar lá pelo Google Maps a localização dele lá. Tá? Terceiro, você vai utilizar uma fita métrica comum, essas que tem em casa aí, que a sua avó, a sua tia utiliza para costurar, medir o tamanho da manga, né, da blusa, essas coisas, tá? Então vai utilizar uma fita métrica e encontrar o diâmetro de cada espécie que está sendo mensurada. Então você vai em 4 árvores e você vai medir, né, os centímetros e jogar naqueles cálculos lá que eu passei ainda agora, tá? Primeiro vai ter que encontrar o raio para depois encontrar o diâmetro, certo? Então vai utilizar a fita métrica para encontrar o diâmetro da espécie, das 4 árvores, tá? Das 4. Quarto, você vai utilizar o aplicativo Clinômetro Florestal, que é esse daqui, tá? Você vai lá na Play Store do seu celular, né, para quem tem Android, tá? Você vai digitar lá Clinômetro Florestal, é esse aplicativo aqui, tá? Por ele, tá? Pelo clinômetro você vai determinar a sua distância, você vai ter que colocar a sua distância onde você está da árvore e aí você vai iniciar a leitura da altura da árvore. Você vai colocar na base da árvore, tá? Vai aparecer essa mirazinha aqui, ó, tá? Então você vai colocar essa mirazinha apontando com a câmera do celular para a base e aí você vai levantando devagarzinho até a altura, tá? O ponto mais alto da árvore, tá? E aí ele vai calcular a altura. Para isso você tem que colocar primeiro a sua distância, tá? Meça lá mais ou menos quantos metros você está da árvore, né? Veja aí mais ou menos 1 metro, quanto dá 1 metro o seu passo, tá? Então mantenha-se distante aí uns 10 metros mais ou menos. E aí você abre o clinômetro e faz a medida, tá ok? Então vai utilizar o clinômetro florestal, como está na imagem abaixo, para medir a altura da espécie pesquisada. Observação: é importante registrar todos esses 4 procedimentos em fotos ou prints das ações propostas da atividade prática, tá? Bem como identificando-as, adicionar este registro no Word ou em PDF e enviar para o meu e-mail, tá? Para o e-mail do professor. Tá aqui, ó, cristovão.fernandes, Cristóvão com H, M no final, .fernandes@ifap.edu.br ou cristefernandes33@gmail.com. Professor, como é que eu vou saber para mim saber o nome científico da espécie? Tem outro aplicativo também que você pode baixar aí pelo seu celular para poder fazer esse trabalho. Isso vale a N2, hein? É 100 pontos, tá? É o PlantNet, tá ok? Pelo PlantNet você pode bater uma foto, tá? Da folha ou da árvore, se ela estiver isolada, você bate uma foto assim mais ou menos aproximada. E aí, claro, para isso tem que ter internet, tá? Você vai bater uma foto e aí você vai pesquisar, tá? Ele vai lhe dar várias famílias, espécies, e aí você vai encontrar, né, justamente aquela folha ou o tipo da casca, né? Você pode tem espécies de árvores aí que ele identifica se você bater bem próximo do tronco da árvore, tá? E aí você encontra o nome específico da espécie, tá ok? Então, para saber o nome científico e o vulgar, use o PlantNet, tá? Para você medir a altura, o clinômetro florestal. E para você encontrar o diâmetro, tem que usar a fita métrica e tem que usar o GPS lá do Google Maps, tá?
pessoa tem um modelo para poder enviar para o seu e-mail, essas coisas? Tem, eu já preparei, eu vou deixar o modelo já do Word, né, para vocês lá na plataforma Moodle, tá? Já está tudo esquematizado, você vai baixar e aí você só vai inserir lá para dentro, né? Você vai colocar o seu nome e aí você vai inserir lá dentro de cada espécie, que eu já deixei determinado, vou já mostrar para vocês como é que vocês têm que colocar lá, tá? Lembrando que toda essa N2 tem que ser feito por fotos ou prints, tá? Tem que ser por fotos ou prints. Quando você estiver lá passando a fita métrica no pé de mangueira, digamos assim, tá? Então você segura com uma mão a fita, né, bem juntinho, tá? E aí bate a foto com o celular, tá? Ou então bate um selfie, né, você medindo, tá? Para saber que realmente é você mesmo, tá ok? Eu vou já mostrar para vocês o documento do Word, tá? Aqui eu deixei alguns links, tá? Deixei alguns links aqui para vocês também para saber, para medir a altura, né, de uma árvore, tá? E também como confeccionar alguns aparelhos simples aí de medição, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês agora o aqui, ó, tá? Então essa aqui é a atividade prática, tá? A N2, é a nossa N2. Lembra que eu falei para vocês que eu mudei o plano de aula para deixar as atividades, para a gente não fazer a prova objetiva, mas sim para que ela se torne mais prática devido aos conteúdos? Pois é, como eu falei no nosso encontro pelo Meet, né, se nós estivéssemos no IFAP, esse tipo de ação que vocês vão fazer aqui na N2, vocês estariam fazendo lá, né? A gente poderia ir lá para a mata ciliar lá atrás, e aí vocês iriam realizar esses procedimentos lá, tá? Mas como estamos em pandemia, em ensino remoto emergencial, então vocês vão ter que procurar aí, ou no quintal da casa de vocês, ou do vizinho, ou do tio, ou da tia, ou na sua rua. Você vai na sua praça, né, aí próximo da sua casa. Se tiver uma mata no fundo lá, uma árvore que você queira, que lhe chama a atenção e você quer estudar ela, então você vai realizar essa prática aqui, tá bom? Então tá aqui, ó. Esse documento aqui eu vou deixar lá na plataforma, tá? Você vai, já está o cabeçalho e tal, tudinho, tá? Você só vai onde está o xizinho aqui, você vai colocar o seu nome completo, tá ok? Aí coloquei atividade prática, avaliativa N2, tá? O objetivo, realizar dedometria ou biometria florestal de 4 espécies de vegetais ou árvores, de forma que cada acadêmico ele possa, tá? Tá aqui, ó, utilizar a fita métrica comum para mensurar o diâmetro, aí tem que fazer aquela fórmula lá, tá? Utilizar o aplicativo clinômetro florestal para saber a altura da espécie. Designar a localização exata das espécies utilizando o GPS do Google Maps, né, do celular, tá ok? Além de colocar a identificação das espécies corretamente, como família, gênero, espécie e o nome vulgar, tá ok? Então aqui, ó, todos esses dados biométricos devem ser realizados por meio de fotos ou prints e organizados em sequência para cada espécie detalhada. Então, ó, eu já coloquei aqui, ó, espécie 1, tá? Se você achou lá um coqueiro, né? Então você vai colocar aqui, ó, dentro deste quadrado aqui, ó, que é uma tabela que já tem 4 áreas, tá? Então nessa primeira você vai colocar aqui a foto da árvore com a fita métrica lá que você está medindo, tá? Então você bateu a foto lá que você circulou com a fita métrica, né? E aí você vai colocar aqui dentro, tá? Dentro dessa área, tá ok? Aqui nessa tabela. No outro aqui, ó, colhe aqui a foto do cálculo do diâmetro. Então, ó, você mediu, né, com a fita métrica, você está com um caderninho lá ou com uma folha, você vai fazer o cálculo, tá? Achou o cálculo, achou o valor do diâmetro, bate uma foto lá que está justamente todas essas fórmulas dessa espécie, tá? E você vai colocar aqui, tá? No outro aqui embaixo, neste quadrado aqui embaixo, tá? Então você vai colocar a foto por inteira do vegetal com a descrição da família, gênero, espécie e o GPS, tá? Então você vai bater a foto da árvore por inteira,
tá? E aí você vai colocar a família que ela pertence, coloca embaixo da foto, né? Descrevendo o gênero, a espécie, e aí você coloca a localização, o GPS que você fez lá pelo Google Maps, tá? Ao lado, você vai colocar um print do clinômetro florestal, justamente da medida da altura da espécie da árvore. Então, eu abri o meu aplicativo, clinômetro florestal, tá? Determinei minha distância, que eu estou distante da árvore, tá ok? E fiz a medida. Mensurei a altura, beleza. Bate o print, salva esse print e joga para cá, tá? Pronto. Essas 4 ações foi só de uma espécie de árvore. Só que eu tenho que fazer essas mesmas 4 ações para 4 espécies. Ó. Aqui você vai colocar na mesma sequência, tá? Achei outra árvore ali que seja interessante, está na casa do meu vizinho, tá? Aqui no primeiro quadrante vou colocar a foto da árvore com a fita métrica, do lado uma foto do cálculo do diâmetro, aqui embaixo vou colocar uma foto dela inteira com a família, o gênero, a espécie e o GPS. Ah, e o nome vulgar, né? Esqueci de colocar aqui. Espécie, nome vulgar. Tá? E o nome vulgar, tá ok? Salvar aqui, tá bom? Do lado vai colocar um print, né? Aqui você vai colocar um print. Toda essa mesma sequência que você fez aqui para a primeira espécie, você vai fazer para as outras, tá? Já tá aqui a área tudinho, ó, das 4 espécies. Claro que à medida que você for colocando as fotos aqui, os prints, isso daqui ele vai aumentando, tá? Não tem problema. Ok? Aqui embaixo eu coloquei a observação. O presente trabalho de campo, que é a nossa N2, deve ser enviado para o e-mail do professor para que seja avaliado até o dia 5 do 10. Tá? Até o dia 5 do 10. Então você pode me enviar para o meu e-mail que está aqui, os 2 e-mails aqui embaixo. Tá ok? Você pode me enviar em PDF ou pelo próprio Word como está aqui. Tá? Nesses endereços eletrônicos, tá ok? Entendido, galera? Tá bom? Isso daqui vale a nossa N2, tá? É uma atividade prática. Você vai encontrar 4 espécies aí próximo da sua casa, na rua, no vizinho, na praça, tá? Aonde você estiver, e você vai realizar essas 4 ações aqui, tá? Medir com a fita métrica, verificar o cálculo do diâmetro, bater uma foto dela por inteiro. Aqui, né, você vai utilizar o Plant Int, né, para verificar o nome da espécie, da família, o nome vulgar, tá? E o GPS, o Google Maps, tá ok? E o clinômetro florestal para poder colocar a altura, tá? Então, as 4 espécies vocês vão ter que fazer essas 4 ações, tá bom? Beleza? Bom, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Eu vou inserir esse documento do Word lá na plataforma para que vocês possam baixar e realizar esse trabalho e me enviar até o dia 5, tá? Até o dia 5 do 10. Então, ó, tem bastante tempo aí para poder fazer essa atividade prática, tá? Faz um dia uma árvore ou 2, aí depois procura mais 2 no outro dia, ou, né? Tem bastante tempo aí, tá? Hoje são 15, né? Eu estou gravando essa aula. Tá? Vocês vão estar acessando agora dia 16, né? Creio eu, né? Essa videoaula, tá? Então, tem mais de 15 dias aí para vocês fazerem, realizar essa atividade prática, tá? E me enviar dia 5. Do dia 5 não passe. Quem me entregar no dia 6, perdeu. Eu não vou aceitar, tá? Então, o prazo é até o dia 5. Quem quiser me enviar antes, dia 1º, dia 4, não tem problema, tá? Mas o prazo é até o dia 5. Passou do dia 5, não vou aceitar mais, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Olhe lá na plataforma, tá? Eu vou deixar o link da descrição da aula, também o material em PDF, e esse material aqui do Word também para que vocês possam baixar e realizar a atividade prática, tá? Forte abraço, boa noite, tchau, tchau. Até a próxima.